Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso canal, é o canal Prof. Caroline Ramos Silva Recursos Pedagógicos. Este canal tem o intuito de te ajudar sobre diversos temas relacionados à educação e vários recursos pedagógicos. Aqui a gente confecciona muitos recursos pedagógicos também. Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante: criança e celular. Quem é que não fica em conflito de pensamentos quando pensa a melhor forma de ajudar seu filho a não usar este vício? Pois é, nós todos ficamos, às vezes, de mãos atadas por não sabermos se a gente está agindo da forma correta ou não. Vamos citar um exemplo? Na minha infância, eu tenho hoje, atualmente, 29 anos. Eu não tinha celular. Eu fui ter celular quando eu fiz 13 anos, porque eu fui estudar numa cidade mais distante, na qual eu tinha que esperar depois da aula 1 hora o ônibus. Então, caso acontecesse alguma coisa, eu ganhei um celular naquela época para me comunicar com os meus pais. Mas, naquela época não tinha internet, só tinha mensagem ou ligação. Ou seja, a gente ficava muito feliz quando botava um cartão no celular e tinha uma infinita possibilidade de mensagens para poder mandar quando a gente ganhava os bônus. E aí, às vezes, a maioria das amigas não tinha um celular, mas podia mandar mensagem para o pai, podia mandar mensagem para a mãe, e assim funcionava a nossa infância. A gente não tinha toda a tecnologia que hoje está disposta para as nossas crianças. Naquela época, a nossa maior tecnologia era a televisão, mas a maioria das casas tinha apenas uma televisão. Não era muitas vezes por falta de dinheiro, mas porque não era uma necessidade tão grande ter uma TV, que nem tem hoje em dia, uma TV na sala e uma em cada quarto. Antigamente a gente tinha uma televisão na minha casa. Ou seja, quando eu queria olhar o desenho, eu sabia que às 3 horas da tarde ia passar determinado desenho, eu ia lá, sentava na frente do sofá, olhava aquele desenho, depois eu ia pra rua brincar. E eu sabia que para mim olhar outro capítulo só no dia seguinte, porque naquele dia não tinha como rodar novamente. Ou seja, então a gente desenvolvia essa noção de tempo antigamente, porque a gente tinha que esperar, não tinha tecnologia da internet de eu digitar, pegar um celular, simplesmente digitar que eu quero ver agora um capítulo do Homem-Aranha e vai aparecer vários capítulos do Homem-Aranha. Ou seja, a criança pode olhar vários no mesmo dia sem necessitar esperar para o outro dia. Ou seja, a tecnologia está deixando as nossas crianças com pouca noção de tempo, deixando elas mais ansiosas. Por quê? Elas estão ali com o celular, elas vão olhar um capítulo, elas vão gostar muito, elas vão querer olhar o segundo, o terceiro e se torna um vício. Então, gente, o uso do celular, ele pode provocar uma atrofia no córtex cerebral, o que acaba diminuindo a receptividade das informações sensoriais, que é a visão, o tato, a audição, o olfato e o paladar. Porque a criança que não utiliza tanto celular, ela vai estar brincando mais, ouvindo outros tipos de som, explorando outras situações. Então, a criança que só usa o celular e não brinca e não interage tanto lá fora, ela vai estar um pouco carente na questão de desenvolver essas questões sensoriais que são super importantes para o nosso córtex cerebral. Ficam menos estimulados do que se estivessem fazendo outras atividades, com certeza, porque a criança está ali concentrada no celular e acaba não aprendendo a pular uma corda, ela acaba não aprendendo a brincar e interagir tanto com o outro, aquele contato gostoso que a gente tem de brincar, de interagir, a troca de palavras, a questão do olhar. Então, a habilidade que as crianças têm nos jogos é só no mundo virtual, não no presencial. Por quê? Porque no mundo virtual, elas vão ali, elas conseguem fazer aquilo lá de uma forma bem rápida e às vezes elas têm dificuldade no mundo presencial. Montar um quebra-cabeça num jogo virtual é algo bem rápido. Eu não preciso nem pôr a mão, eu vou só apertando e vai formando ali. E no mundo presencial, a criança precisa montar o quebra-cabeça, ou seja, vai exigir uma atenção muito maior, uma concentração dela. E as crianças que estão mais viciadas no celular, tanto no uso, elas não vão ter tanta paciência para realizar um jogo manual. As crianças, elas ficam muito tempo e acabam querendo que na vida as coisas aconteçam da mesma forma que o celular. Porque no celular tudo acontece rápido, eu digito ali, aparece rápido, e na vida não é assim, muitas coisas a gente tem que esperar. A mesma coisa, a criança que usa muito o celular, ela às vezes acaba se concentrando menos em sala de aula, porque na sala de aula a gente tem que ter uma concentração bem grande para compreender aquilo que o professor está nos explicando. E já no celular,
Se ela não entendeu, ela vai assistir 1, 2, 3 vezes. Então, o celular é importante sim para realizar pesquisas, para o momento de interação, mas não para a criança ficar um tempo muito grande. Então, as crianças estão perdendo grandes marcos do desenvolvimento que aprendemos através do contato. Antigamente a gente fazia amarelinha, a gente jogava a bola, então a nossa maior diversão era poder ficar na rua até mais tarde, quando os nossos pais não chamavam a gente para entrar antes para casa. Hoje em dia não. O maior atrativo das crianças às vezes, é ficar preso num quarto, jogando joguinho e mexendo no celular, o que está também desencadeando muito mais a ansiedade infantil. A ansiedade, a depressão, porque elas estão perdendo este contato. Muitos pais chegam em casa, pegam o celular e ficam ali com o celular ao invés de dar atenção para o seu filho. Os pais estão agindo errado, por quê? No momento que eu chego em casa, eu tenho que estipular um tempo para mim dar atenção para o meu filho, fazer questionamentos para essa criança, saber como foi o dia dela, sentar, brincar. Isso vai fazer toda a diferença na educação do seu filho. A hora de sentar na mesa é a hora que nós devemos até ter uma caixinha do celular ou cesto do celular. Todos vão guardar o celular ali dentro, é hora de comer, é uma hora de contato em família, ninguém pode mexer no celular. Então não é só as crianças que devem ser proibidas, muitas vezes os pais têm que ter ciência que eles também têm que ter esta determinada atitude. Falando de celular, a gente também se pega quando o pai tá ali. Agora é o momento de dar atenção pro filho, mas deu uma notificação no WhatsApp. O pai sai correndo, vai ali, olha no WhatsApp o que foi e daí volta a dar atenção pro filho. O filho já não vai aprender aquela questão do olho no olho, agora é hora de brincar, agora eu estou concentrado nisso, porque ele vai ver o pai o tempo inteiro voltando para aquele vício. Então, o momento de brincar com seu filho, a gente esquece qualquer notificação, ao menos que seja uma chamada, que não pare de tocar e que seja uma situação de emergência. Então, nós pais também devemos nos disciplinar. Muitas crianças, às vezes, não têm mais aquela afetividade de chegar, dar um abraço no pai e na mãe, de estar junto, de convidar para brincar, porque sabe que a resposta vai ser sempre não e que o pai vai estar sempre ligado nisso aqui. Então, a criança se sente muitas vezes rejeitada, pois em alguns momentos os pais acabam dando mais atenção então para o celular do que para elas. Antigamente, então, a TV era o nosso vício de tela, mas a gente tinha que esperar, então a gente tinha uma noção de tempo muito maior. Então a gente era mais tolerável e muito mais paciente. Hoje em dia, as crianças então digitam e aparece tudo muito rápido. Elas não precisam mais ter aquele tempo de espera. Tem um estudo que diz a quantidade de horas que a gente pode deixar o nosso filho, tá, utilizar diariamente, tá? Então, de 0 a 2 anos é nulo. A gente não deve deixar as crianças assistirem o celular. Elas não têm essa necessidade, elas têm a necessidade de brincar com brinquedos, elementos sensoriais, de estar explorando. É a fase mais importante do desenvolvimento da criança, na qual ela vai interagir com brinquedos, na qual ela vai desenvolver a fala. Então não tem necessidade da gente apresentar o celular para a criança. Claro, tô numa viagem, a criança não para quieta dentro do ônibus, posso colocar um vídeo educativo com uma criança de 1 ano e meio que já entende um pouquinho de desenho? Posso colocar, mas desde que eu faça sondagens. Filho, o que tu viu ali? A gente viu o patinho. Como é que o patinho fez lá no vídeo? Então, utilizar para um fim pedagógico. Aí, eu aconselho que você pode sim estar utilizando, mas agora deixar na mão do seu filho, simplesmente ali 1 hora, 2, ele já não é nada pedagógico e não é importante para o desenvolvimento dele. De 2 a 5 anos, então os especialistas indicam 1 hora por dia. Hoje em dia a gente vê a maioria das crianças de 2 a 5 anos passando horas com o celular. Os pais acham que a criança está ali com o celular, ela não está incomodando, então deixa ela ali quieta. Não, pais. Crianças que incomodam são crianças que aprendem, são crianças que buscam, que interagem. Então a gente tem que estar explorando outras coisas, convidar também o nosso filho para olhar um filme com a gente na TV, sentar para montar um jogo de quebra-cabeça, realizar uma atividade de pintura. Então a gente tem que ter um momento no qual que a criança chegue em casa e esteja com a gente. Final de semana também, delimitem o uso. Eles são pequenos, enquanto a gente não apresenta e a gente não torna eles dependentes disso, eles não vão necessitar. Então, dos 6 aos 11 anos, os especialistas já consideram que a gente pode deixar em torno de 2 horas por dia. Claro, pessoal, tá no período de férias,
Se a criança tá merecendo, ela brincou, ela fez outras coisas, a gente pode às vezes ceder um pouquinho mais e deixar ela um tempo maior, mas sempre priorizando que ela também brinque e explore outras situações. Então, esses são os nortes científicos. A gente tem que sempre desligar o celular, não deixar o celular no quarto da criança, porque às vezes a gente pode estar achando que o nosso filho está dormindo e o nosso filho está lá mexendo no celular. 1 hora antes de dormir, não deixar a criança olhar celular ou olhar a televisão, porque isso faz com que agite o pensamento dela. Então, para se preparar para o sono, porque é durante o sono que a gente concretiza as memórias. Então, o sono é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento intelectual das crianças. O padrão, então, comportamental, a gente vê que as crianças hoje em dia elas têm muito mais a questão da audição mais afetada, da visão, pelo vício de tela. Então, a gente tem que ter um cuidado para que as nossas crianças também não desenvolvam um problema visual, um problema auditivo, às vezes por estar com aqueles fones, escutando em uma altura muito alta. Então, sempre propor outras situações. Será que a gente está brincando com nossos filhos? Lembrar que as lembranças que a gente tem da nossa infância, das brincadeiras que a gente fez e a gente não tinha uso do celular, então propor outras situações, estar mais participativo na vida dos filhos para que eles tenham boas lembranças como a gente tem da nossa infância. A gente podia não ter brinquedos caros, mas a gente tinha uma infância na qual a gente se desenvolveu em todos os aspectos, porque a gente brincava na rua, a gente tinha contato com a terra, a gente tinha contato com muitas possibilidades. Aí tem uma outra questão assim bem pertinente que às vezes os pais têm dúvida. Que idade eu devo dar o celular pro meu filho? Gente, a idade não tem uma idade específica. A gente tem que saber se é uma necessidade para aquele momento, se a criança realmente precisa, ali o adolescente, ele precisa de um celular ou não. E também, se a gente der o celular para a criança, a gente tem que sempre estar fiscalizando aquilo que ela está olhando na internet, quais são os conteúdos que ela acessa e delimitando um horário, porque o mais importante é que ela faça essas atividades de casa, que ela aprenda a fazer um momento de leitura. A gente tem que incentivar os nossos filhos a lerem e não ficarem só no vício da tela. Ensinar as crianças o tempo ideal, tá? De usar o celular entre o mundo online e o mundo offline, porque para as crianças compreenderem que o mundo online, ele é um mundo, então, interativo, ele é um mundo no qual a gente não consegue tocar além de tocar na tela, porque o mundo offline é aquele mundo offline que a gente consegue olhar no olho, tocar no pai da mãe, tocar no colega, brincar, estimular. Então, a gente tem que estar sempre frisando para a criança a importância de não se tornar viciado no celular. Então, papais, o que eu quero dizer para vocês? Deem celular para os seus filhos só se realmente for uma necessidade. Se não for, não deem. Proponham outras situações, livros de leitura. As crianças hoje em dia não sabem mais o que é ler, porque os pais, ao invés de dar um livro para o filho, o primeiro presente com 5 anos, às vezes é um celular para jogar joguinho e me deixar em paz para me fazer as minhas atividades. Não é isso. A infância precisa de muito mais estimulação. A infância precisa de pais presentes. Então, o uso do celular não pode se tornar um vício. Tanto a gente tem que fiscalizar, saber a escola que o meu filho vai, como é que é o uso da tecnologia lá, também saber se o uso da tecnologia é algo bom ou não é, porque muitas vezes o uso da tecnologia substitui o professor presencial. Eu acho que nunca deve ser substituído o professor presencial, porque o professor tá ali, ele explica o conteúdo, a criança consegue focar o olhar, e no online a gente tem os conteúdos passados de uma forma virtual, não é uma forma de contato, não é uma forma na qual a criança interage e aprende de uma forma integrativa. É uma forma, então, online. O mundo offline é o mundo ideal para que as nossas crianças aprendam e se desenvolvam. Quem gostou desse vídeo, curta, comenta, deixa a sua ideia aí dos próximos vídeos que gostaria de receber, e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Não esqueçam, papais, vocês também devem limitar o uso do celular na vida de vocês. Caixinha do celular na hora de comer, ninguém usa o celular. Hora de família, ninguém usa o celular, recolher o celular. Então, a gente tem que ser referência e dar a referência para os nossos filhos.